Bom, então pessoal, a gente vai dar sequência aqui no nosso curso. A gente começou na aula passada a falar sobre restrições não holonômicas. Eu queria complementar esse assunto aqui hoje, tá? Porque na modelagem completa de corpos no espaço a gente vai ter que incorporar forças de restrições não holonômicas ao movimento dos corpos estudados. E eu vou entrar no último módulo dessa disciplina, onde a gente vai fazer considerações sobre atuadores que são aplicados no controle de corpos no espaço, tá? Aplicados para controle de movimento de corpos no espaço. Tá? Então, essa vai ser a proposta. No caso aqui, a gente vai ver como que é estruturada as malhas de controle, né, desses sistemas, para que a gente consiga alto desempenho dinâmico nas variáveis de atuação. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho do modelo de máquinas de corrente contínua, máquinas de indução, máquinas síncronas e acionamentos que são atuados por sistemas hidráulicos e pneumáticos. Tá? Então, vai ser, no caso, a parte de sistemas hidráulicos e pneumáticos vai ficar para a aula que vem. A gente vai deixar para a próxima aula. Bom, semana passada a gente comentou, né, sobre sistemas que são subatuados. Tá? Então, vocês têm aqui mais configurações para descrever o movimento de um corpo do que atuadores disponíveis naquele corpo. Tá? Vou pegar aqui o sistema XYZ, vou colocar aqui XYZ, e um veículo se deslocando aqui dentro do plano XY. Tá? E se a gente for estudar aqui o movimento desse veículo nesse plano, tá? A gente vai ver o seguinte, né? Seriam necessários, né, para definir completamente a posição e a orientação desse corpo, três variáveis, né? As posições x e y do centro de massa e o ângulo de inclinagem do veículo, né, que você vai embutir quando você vira o volante. Então aqui está o vetor posição, aqui onde a gente ia modelar, né, aqui a configuração do centro de massa e o ângulo de inclinagem que ia ser embutido aqui as rodas dianteiras do veículo. Né? Bom, se a gente fosse tentar modelar, né, o movimento desse corpo numa abordagem lagrangiana, tá, sobre o método de Euler-Lagrange, a gente teria ao final um sistema, uma equação de Euler-Lagrange com essa estrutura aqui, ó. Onde a gente iria destacar aqui cada uma dessas três configurações. O vetor de configurações teria essa estrutura. E para escrever essa equação nessa estrutura aqui, a gente precisaria, então, de destacar. Vou escrever aqui com as variáveis de configuração uma vez. A gente precisaria destacar três forças de atuação
nas direções das configurações, tá? X dois pontos. Então aqui, moçada, a estrutura, né, do modelo de Euler-Lagrange, ela nos obriga, ao final, né, a gente descreve o movimento, a dinâmica de movimento do corpo, aqui, na forma canônica das equações de Euler-Lagrange. A gente tem que destacar, ao final, uma força efetiva atuando na direção de cada uma das configurações. Então, tem que aparecer uma força na direção X, aqui do centro de massa, para que esse corpo se desloque nessa direção. E tem que aparecer uma força na direção Y do centro de massa, né, para que ele se desloque aqui nessa direção. Tá? E tem que aparecer um torque de guinagem para que ele vire, né, o volante, e mude sua orientação aqui no plano. Tá? Bom, a gente comentou aqui na aula passada, que foi uma aula de dúvidas, né? Que essa força que aparece aqui, essa força efetiva que aparece aqui na equação, é a força resultante que atua na direção daquela configuração. Então aqui você tem a força resultante que atua na direção X do centro de massa, aqui a força resultante que atua na direção Y do centro de massa, e aqui a força resultante que atua na direção de inclinagem. Então, a força resultante ela é composta pela atuação de vários agentes. Tá? Você vai ter tipicamente um atuador, que vai ser um motor elétrico ou um pistão hidráulico, isso é uma junta prismática. Tá? Carga, né, e atrito. Okay? Então são os elementos típicos que se somam para compor cada uma dessas forças efetivas aqui. Tá? Bom, e o que vai acontecer? Por vezes, né, você vai querer controlar o movimento desse corpo e você vai ter que destacar os elementos que sintetizam essa força resultante. Então você vai ter que destacar a força de um atuador, né, as forças das cargas presentes, as forças de atrito e em alguns movimentos, né, você não tem um atuador direto aqui, ó, tá? Então aqui, ó, por exemplo, nesse movimento que a gente está escrevendo aqui, a gente sabe que o motor do carro desenvolve torque. Então a gente tem aqui um carro, né, então o vidrinho dianteiro dele, tá, cujo motor desenvolva torque aqui, ó, nesse eixo, tá? Então você não tem um atuador direto na direção X. E você não tem um atuador dedicado ou direto para a direção Y. Tá certo? Mas, né, a gente sabe que ele se desloca na direção X e na direção Y. Tá? Então, a gente precisa incutir isso aqui na equação de Euler-Lagrange. Né? E se a gente tentar separar, né, o efeito de atuadores, né, que vão ser comandados pelos controladores. Dentro dessas forças efetivas, certo? Você vai observar que não tem atuador nessas duas direções. Não tem, você não botou aqui um propulsor para andar na direção X e um propulsor para andar aqui na direção Y. Tá? Você tem um único elemento de tração aqui, ó, que te faz deslocar segundo a orientação θ nessa linha aqui, ó. Tá certo? Bom, e aí? Né? Então a gente vai ter que incutir isso na equação, de alguma maneira. Certo? Então, se a gente fosse separar esses elementos aqui, ó, você teria a força de atuadores mais as forças dissipativas, atritos,
que agem em cada uma dessas direções, né? Se o corpo for plenamente, mais a carga, desculpa, mais a força da carga útil que você queira levar ali, tá? Bom, se o sistema for plenamente atuado, tá? Você vai conseguir destacar aqui para os atuadores, até usar a mesma letra, nós temos que usar a nomenclatura da aula passada, para a gente não ter uma desconexão desse material com o outro. Então, se o sistema for plenamente atuado, tá? Você vai caracterizar aqui, nesse vetor U, tá? Uma força de atuação dedicada para a direção X, só na direção X, tá? Uma outra força de atuação só para a direção Y e a outra força de atuação só para a guinagem, tá? Tem que destacar isso para poder compor. O esforço nosso de modelagem foi nessa linha, destacar todo mundo que atua na direção de uma das configurações, de um dos movimentos que o corpo pode fazer. Depois destacar a dinâmica com forças e trajetórias mecânicas de todo mundo na direção Y e forças e trajetórias mecânicas de todo mundo na direção θ. Certo? Então, se você tivesse um sistema plenamente atuado, essa estrutura aqui já seria suficiente para descrever o movimento do corpo. Tá? Ela seria suficiente e você ia colocar uma força de atuação em cada uma das direções aqui. Certo? Então, se continuasse aqui essa equação, você teria uma força de atuação U na direção X, uma força de atuação U na direção Y, e uma força de atuação U na direção θ, agindo sobre a configuração θ. Mesma coisa para os elementos dissipativos, dissipativo na direção X, uma força dissipativa na direção Y, uma força dissipativa na direção θ, e a carga que atua, a carga que você está transportando, que atua em cada uma dessas direções. Tá certo? Então, a carga na direção X, a carga atuando na direção Y e a carga atuando na direção θ. Tá? Então, você conseguiria, dessa maneira, descrever a dinâmica de movimento. Só que, em alguns contextos, tá, você não tem atuação na direção X e Y, que é o caso do veículo aqui. Ó. Você não tem um motor dedicado para atuar na direção X, vamos dizer que a direção X é essa aqui, paralela a essa parede, e a direção Y seja aqui ortogonal, do quadro para o fundo da sala, tá certo? Você não tem um motor dedicado para X ou um motor dedicado para Y, tá? Um propulsor que desce à vontade, tá? Então você tem aqui um único atuador para o movimento sobre o plano, que é um motor de tração que atua na roda do carro e que embute torque. Você até consegue se deslocar em X e Y com esse torque que ele impõe. Só que dentro aqui do nosso modelamento de Euler-Lagrange, essa atuação não aparece com o sistema descrito nesse formato, que foi o que a gente fez até agora. Tá? Então, para conseguir embutir essa informação com coerência no nosso modelo, está tendo muita energia aqui para a gente modelar o movimento do corpo de maneira correta no espaço, né? Botando muita mão. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que embutir aqui, já que a gente não vai ter atuação direta aqui nessas duas, na direção dessas duas configurações, a gente vai ter que embutir uma parcela extra de forças aqui, tá? Que sejam capazes de embutir a força de tração necessária para que haja movimento na direção X e Y. Tá certo? A carga sozinha, ela, por vezes, ela não vai te permitir ter controle sobre o movimento dessa direção e nem os atritos. Tá? E esse atuador que a gente tem aqui, ó, na direção do ponto, esse atuador que a gente tem na direção do torque aqui, para guinar o veículo, tá? Mais o torque de tração,
Aí eles são capazes de controlar o nosso movimento nessas duas direções aqui. Então, alguma função que mostre uma relação entre esse torque que atua nesse eixo aqui e o ângulo de guinagem levariam a forças, a componentes de força aqui que atuariam nas direções x e y, certo? Então, essas forças, pessoal, né, que são produzidas em algumas direções do nosso movimento pela atuação de um outro atuador, tá? Elas são chamadas de forças de restrição não monômicas, tá? E elas vão completar aqui a nossa modelagem de Euler-Lagrange, ok? Então, as forças de restrição não holonômicas, a rigor, tá? Ou as restrições não holonômicas, elas caracterizam restrições de velocidade, tá? Então a gente viu, né, no início dessa modelagem algumas restrições que são restrições de movimento, chamadas restrições holonômicas. Existem também restrições de velocidade, tá? Que são chamadas de restrições não holonômicas. E essas forças aqui, elas têm a natureza, né, de estarem associadas a restrições de velocidade, ou seja, uma configuração não pode ter uma velocidade totalmente dissociada ou independente da velocidade que você vê na outra, tá? Típico de sistema subatuado, ok? Então a gente vai ver essa estrutura, como que a gente incorpora isso aqui. Eu falei na aula passada como que a gente até embute essas componentes de força. Eu queria refinar aquela explicação hoje para melhorar o nosso entendimento, tá? No final da aula passada a gente começou a passar isso. Bom, então, no caso aqui desse veículo, por exemplo, né? Ou se você fosse pensar aqui num propulsor de um submarino por fundo do mar também, né? A mesma coisa, o propulsor do submarino, ele estaria, né? Vou descer aqui para o fundo do mar. Tá? E o propulsor de um submarino, ele está atuando, tá? E embutindo força aqui, ó. O submarino está deslocando em x, y e z, ó. Descendo, né? E mudando a sua orientação. Tá? Então você ia ter movimento nas direções x, y e z atuados por um propulsor desse, num sistema de orientação desse submarino, né? Ele iria guinar e arfar, tá? Por vezes ele não vai rolar, tá? Então, por combinações desses atuadores, você caracterizaria o movimento dele em x, y e z, mesmo embora não exista um propulsor dedicado na direção x, um propulsor dedicado para a direção y e um propulsor dedicado para a direção z. Entenderam a motivação de onde eu estou puxando o estudo? Por que eu estou desenvolvendo essa ideia? Bom, então, pessoal, a gente, né, baseado nisso, vai buscar aqui acrescentar, né, as forças resultantes que a gente escreveu no modelo de Euler-Lagrange. A gente vai acrescentar as forças de restrição não holonômicas, tá? A gente vai pegar aqui e somar uma parcela de forças às forças efetivas que a gente já tinha descrito, ok?
Bom, qual que seria a estrutura dessas forças de restrição? Certo? Qual que seria a forma da gente embutir isso aqui nas equações de movimento do corpo para que a dinâmica dele ficasse coerentemente descrita, né? A gente vai buscar isso aqui agora. Bom, a gente vai usar, né, como cenário para orientar o raciocínio o deslocamento desse carro no plano. É uma forma boa de fazer um paralelo entre a abstração e um movimento que todo mundo conhece. Okay? Bom, então aqui, ó, inicialmente, a gente vai ter que embutir uma configuração nova para poder descrever o movimento. Por quê? Na estrutura da equação de Euler-Lagrange, a gente associa cada atuador a uma configuração. É isso que está feito aqui, ó, certo? Dentre as diversas interpretações que a gente já fez dessa modelagem, né, da forma canônica das equações de Euler-Lagrange, a gente associa uma atuação a uma configuração, a próxima atuação à próxima configuração, tá certo? Então, se existe um torque que atua aqui no eixo da roda, tá? A gente vai ter que pegar o ângulo de rolamento dessa roda e também embutir aqui nas equações, porque tem um atuador diretamente dedicado a ele. Então, apareceria aqui uma nova força associada ao torque feito pelo motor na roda de tração. E aí nós vamos tentar pegar essa nova atuação, tá certo? Nós vamos embutir essa nova força aqui no vetor de força de atuação e criar uma função para ela, para ver como que ela impacta nas direções x e y, que não tem um atuador dedicado. E essa forma de impacto não vai aparecer aqui no vetor de atuadores. Você não tem um atuador em x e y, vai aparecer no vetor de atuações de restrições não holomórficas. Tá certo? Então nós vamos mapear como a atuação num sentido interfere sobre a força recebida em outros sentidos, ou em outras configurações. Tá? Então, essa é a primeira consideração que eu faço aqui. Então, a gente vai reescrever esse vetor de configurações aqui, contemplando também agora o ângulo de rolamento desse piloto. Tá certo? Uma vez que a gente tem uma atuação dedicada a esse ângulo. Tá? Então, a gente tem isso aqui, ó, o movimento. Aí, o efeito de Coriolis, isso você colocou um pouco de velocidade, né? Que ponto isso? Desculpa.
pessoal, nessa nova consideração, né, de dinâmica, a gente teria aqui, ó, como configurações desse movimento, né, as configurações x e y do centro de massa, o ângulo de guinagem do veículo e o ângulo de rolamento do pneu. Tá? Para medir esse ângulo de rolamento, eu considerei aqui uma posição, eu chamei de gama, tá? Então, considerei uma posição onde esse ângulo gama é igual a zero. Considerei, marquei um pontinho do pneu para fazer a referência, para fazer a medição de posição angular. Então, aqui está a posição angular gama, e vai ter um torque do motor do veículo atuando nesse eixo, que eu chamei de torque gama, força efetiva na direção gama. Tá? É usado, né, a gente está usando aqui, então tal gama. Tá? Então, nessa abordagem aqui, nosso vetor de configurações teria essa estrutura aqui, ó. As forças dos atuadores, as forças efetivas dos atuadores seriam dadas por esse vetor aqui, ó. A gente não tem um atuador dedicado para a direção X. Tá? A gente não tem um atuador dedicado na direção Y do centro de massa, tá certo? Existe um torque de guinagem que é feito pelo condutor do veículo na direção θ de guinagem, e existe um torque de rolamento que atua aqui no eixo da roda traseira do carro. Tá? Então, a gente teria esse vetor aqui de atuadores sobre o sistema. Tá? Bom, então, né, sobre essa nova estrutura, como que a gente conseguiria, né, mapear a forma como esse atuador aqui da roda traseira impacta na dinâmica de movimento nas direções X e Y. Mas tanto a atuação desse quanto a atuação de guinagem. Né? A guinagem do carro também interfere aqui na dinâmica que ele vai ter em X e Y. Certo? Vai buscar responder essa pergunta. Bom, para isso, eu queria fazer uma observação com vocês aqui, que é a seguinte. Tá? A gente vai pegar e vai mapear uma força lambda qualquer que atua aqui sobre esse carro. Essa força lambda ela é descrita aqui no espaço, né, como uma resultante, né, como um efeito combinado aqui das atuações que você tem, das duas atuações que você tem, né, na direção de rolamento e de guinagem do veículo. Certo? Bom, a gente vai observar nessa força lambda que uma parcela dela, vai ser uma função aqui das atuações na direção dos dois movimentos, tá? E das próprias configurações do sistema também. Tá? Certo? Bom, existe aqui, então, pessoal, uma projeção dessa força que vai atuar na direção X. Você vai ter uma fração dessa força que atua na direção X e uma projeção dessa força na direção Y do movimento. Tá?
refletir o ângulo θ aqui. Bom, você pode, né, mapear cada uma dessas forças efetivas nas duas direções ortogonais dessa maneira assim. Gama x vai ser um gama, um módulo de gama, né? Esse cosseno de θ. E o gama y vai ser um módulo de gama vezes seno de θ. Certo? Então você pode, inclusive, aqui, ó, correlacionar as duas forças que atuam nas duas direções, x e y. Tá? Da seguinte maneira: a força de restrição que atua na direção x sobre cosseno de θ é a mesma coisa que a força de restrição que atua na direção y sobre o seno de θ. Tá? Ou em linhas gerais, né, você pode dizer o seguinte, que a força de restrição que atuou aqui na direção x sobre uma constante qualquer, que é função das configurações do movimento, aqui foi por função da configuração θ. Tá? Você pode ter funções de mais ângulos de configuração. Tá? Se a gente fosse pegar aqui o exemplo do submarino que a gente mostrou, com certeza a ação do propulsor aqui, ó, né, ela vai se configurar nas direções x, y e z, tá? Como sendo projeções nessas direções que envolvem mais do que um ângulo, não somente um ângulo de guinagem, mas também um ângulo de arfagem. Tá? Então eu vou aqui, apesar de eu estar usando o veículo aqui no plano como cenário, para a gente não ter muita dificuldade em associar a ferramenta abstrata com o movimento, tá? A gente não vai perder o generalismo da ferramenta. Tá? Bom, então a gente pode aqui, né, dizer o próprio gama x, ele é o gama, né, a força gama. Lambda, isso. A própria força de restrição lambda, tá? Numa direção específica, e essa projeção vai ser função das configurações de movimento. Tá? E da mesma forma, essa força lambda y, tá? Vai ser a força lambda como sendo uma função de outras restrições de movimento. Tá? Vou usar só uma coisa. Deixa eu ver isso aqui de ver por enquanto. Tá? Dividir por alguma coisa, né, você pode também expressar aqui através de um polinômio que só multiplica, né, o resultado. Pode ter isso aqui. Pode achar duas funções, né, A1 e A2, que aplicadas aqui a esse lambda, né, resultem aqui nessa restrição de aplicação de força, ou seja, um A1 vezes lambda seja igual a componente da força efetiva na direção x sobre cosseno de θ, nesse exemplo nosso, uma outra função A2 das configurações, né, que multiplicada pela força lambda resulte aqui na componente y sobre seno de θ, certo? E que também respeite a igualdade que se tem
para configurar a restrição de aplicação dessas forças nas duas direções. Ou seja, o que aparece em X, na direção X, não é dissociado do que aparece em Y. Por isso que a gente fala em força de restrição. Ok? Bom. Da mesma forma, pessoal, aqui nós vamos observar uma coisa que é a seguinte. Bom, pessoal, e da mesma forma aqui, ó, que essa força lambda, né, atua nessa direção, você vai poder configurar aqui no universo de trabalho, tá, uma velocidade também nessa direção aqui, ó. Certo? Então, se você tem um atuador, né, trabalhando nessa direção, produzindo força nessa direção, certo? Essa força aqui ela está caracterizada no espaço de trabalho, no espaço euclidiano, XYZ, e não no espaço das configurações. A gente representou o efeito dela no espaço das configurações aqui, ó. Tá? Mas ela atua, né, ela é definida aqui no espaço euclidiano. Ok? E, da mesma forma, você vai ter uma velocidade no espaço XYZ, no espaço euclidiano. Certo? Que não é efetivamente a velocidade das configurações. Isso não é uma velocidade que está atuando na direção X necessariamente e nem na direção Y. É uma direção diferente que não é direção de nenhuma configuração. Só que a gente pode também escrever, né, uma relação entre essa velocidade no espaço euclidiano e a velocidade no espaço das configurações, que é o que a gente tem feito aqui no modelo de Euler-Lagrange o tempo inteiro. Tá? Como que seria essa relação? Seria a mesma que a gente fez para a força. A gente pode pegar uma projeção dela na direção de uma configuração X e a projeção na direção da outra Y. Não podemos? Então a gente fizer isso aqui, ó. Essa primeira aqui é a projeção dela na direção Y. E essa aqui de baixo é a projeção dela na direção X. Certo? Essas projeções aqui, elas vão respeitar as mesmas relações trigonométricas dessas forças aqui que a gente configurou por lambda, né? Então você vai ter o seguinte: a velocidade que a gente vai ter na direção X, que vai ser o próprio X do centro de massa ponto, tá? Que é uma configuração que a gente tem, tá? Ela vai ser dada pelo módulo de x, pelo módulo de v, cosseno de θ. E a velocidade na direção y, essa sim é uma velocidade de uma configuração, vai ser dada pelo módulo de v, cosseno de θ. Tá? Então você consegue também estabelecer uma relação entre essas velocidades das duas configurações. Certo? Como o sistema está subatuado, você não consegue qualquer velocidade em x independente da que acontece em y. Porque as duas estão amarradas por uma mesma velocidade produzida pelo atuador que tem disponível. Então a gente pode dizer aqui o seguinte, que essas duas velocidades elas possuem uma restrição entre si. E essa restrição dentro da dinâmica, né, de corpo é chamada de restrição não holonômica.
é o título ali do módulo. Então, o que você tem aqui? Ó? X ponto sobre cosseno de θ é a mesma coisa que y ponto sobre seno de θ. Tá? Então, as velocidades das duas configurações elas estão restritas aqui por essa relação. Tá? Você não consegue qualquer velocidade em x independente da que existe em y e vice-versa. Tá? Existe uma restrição não homogênea. Bom, essa igualdade aqui ela é satisfeita, pessoal, por funções aqui que estão aplicadas às duas velocidades das configurações. Certo? Então, você tem, no caso desse exemplo aqui, você tem uma função 1 sobre cosseno de θ, que está aplicada aqui à configuração de velocidade x, e essa função de restrição, ela faz com que essa igualdade seja válida, desde que a gente aplique uma outra função na velocidade y, que é 1 sobre seno de θ. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Né? Existe aqui uma outra função qualquer, tá? Das configurações de movimento, né? Que essa função ela nos indica como que a velocidade no espaço euclidiano vai ser projetada na direção x, na velocidade x, eu chamei de A1, tá? Vou até dar um nome diferente para ela, a gente conduzir o raciocínio de uma maneira diferente. Chama isso de C. C1. Tá? E existe uma outra função C2, que depende também das configurações do movimento em um dado instante, que multiplicada pela velocidade do centro de massa na direção y, vai fazer com que essa igualdade seja respeitada. Certinho? Bom, a gente pode então também, né, já que essa posição aqui do centro de massa na direção x é função da velocidade na direção da atuação da velocidade do espaço euclidiano, você pode dizer aqui o seguinte, pode rearranjar, né, e escrever o x do centro de massa em função do v e das configurações. Tá? Então, existe uma outra função d, aqui, d1, aqui, né, que multiplicada pela velocidade, vai fazer com que essa igualdade seja respeitada, desde que a gente ache também uma outra função D2, que depende das configurações, né? E que também, multiplicada pela velocidade, né, faz com que a igualdade seja respeitada. Entenderam o raciocínio? Aqui ó, a gente estava trabalhando diretamente com as velocidades, né, na direção das configurações. Tá? Aqui eu já peguei aqui o x do centro de massa, eu posso escrever, desculpa, a velocidade na direção do x do centro de massa, eu posso escrever em função da própria velocidade que eu tenho aqui e das configurações presentes. Certo? Basta eu achar uma função qualquer aqui que correlacione as duas. E essa função multiplicada por C1 deu uma outra função que eu chamei de D1. Ok? A gente não se preocupou ainda com a estrutura dela. E a mesma coisa aqui, né? Eu relacionei essa velocidade na direção y do centro de massa com a velocidade que é desenvolvida pelo atuador na direção que ele atua, na direção do espaço que ele atua. Tá? Se eu pegar essa função que relaciona os dois e multiplicar por C2, eu tenho um D2 vezes V. Certo? Foi o que eu propus fazer aqui com o modelo. Bom, se você observar aqui, pessoal, vocês observarem aqui, vocês vão ver o seguinte.
essas duas projeções aqui na direção x da velocidade e da força, elas estão na mesma proporção das projeções na direção y da velocidade e da força. Semelhança de triângulos. Tá? Então, esses dois ângulos aqui são 90 graus. Ó. E esse ângulo aqui é comum entre eles. Tá? E esses dois lados são paralelos. Então, esses dois ângulos aqui também são comuns. Esse e esse. Então, são triângulos semelhantes, né? Então, há uma proporção aqui entre esses lados. Ok? Você pode dizer aqui o seguinte. Lambda x está para Vx, assim como lambda y está para Vy. Certo? Ou seja, esses dois vetores aqui, ó, de velocidade e força, tá? Eles têm uma proporção entre eles, vai depender da configuração e das atuações que estão presentes em um dado instante. As projeções deles seguem a mesma proporção. A projeção na direção x segue a mesma proporção e a projeção na direção y também. Tá? Que é o que está escrito aqui. Certo? Bom, o que você tem com isso então? Tá? Se essas proporções são as mesmas, tá? As funções que multiplicam esses dois termos também vão ter que ser. Certo? Lambda x aqui, ó, ele vale a 1 vezes lambda. O Vx, tá? Ele vale B1 vezes lambda. Tá? O gama, o lambda y, aqui, vale 1 a 2 vezes lambda. E o Vy, tá?
respeitando aqui essas relações de proporcionalidade, tá? Entre as forças efetivas, você tem as direções das configurações, que é lambda x e lambda y, e as velocidades que você tem na direção das configurações, que é dx e dy, tá? Você pode escrever essa relação que eu coloquei aqui, né? Uma relação entre lambda x e x ponto, tá? Ela é justificada por semelhança de triângulos ali, são aqueles dois lados, esses dois triângulos, esse pequeno e esse maior, tá? E isso, né, está indo na mesma proporção que a força na direção y sobre dy, tá? Que é y ponto aqui. Eu então substituí aqui, ó, o yx, né, pela sua função com a força de atuação lambda, tá? Que a gente tinha mostrado aqui, ó. Então a gente falou que essa expressão inteira, lambda x sobre cosseno de θ, tinha dado isso. Logo, lambda x vai ser isso vezes cosseno de θ. Então está aqui, tá? O lambda y sobre seno de θ a gente tinha descrito por essa função aqui, tá? Logo, né, o lambda y sozinho vai ser a função vezes seno de θ. Então está mostrado aqui, certo? Da mesma forma, o x ponto, né, a velocidade na direção x, a gente mostrou como sendo essa função d1 vezes v, ou desculpa, x ponto sobre cosseno de θ, a gente modelou como sendo uma função d1 vezes v, que está aqui embaixo. Tá? Logo, x ponto vai ser d1 vezes v vezes cosseno de θ. Da mesma forma, né, o y ponto sobre seno de θ foi modelado com essa função aqui, ó, d2 vezes v. Então, logo, o y ponto vai ser d2 vezes v vezes seno de θ, que é o que está mostrado aqui. Okay? Bom, cancelei aqui as duas, né? E a gente aqui observa o seguinte, se a gente tomar o módulo desses vetores, essas duas expressões vão continuar sendo válidas. Da mesma maneira, as mesmas proporções válidas, certo? E o que a gente vê aqui? Que essa relação, né, módulo de lambda sobre módulo de v, tá? Ela tem a mesma relação entre o módulo de lambda x sobre o módulo de vx, tá? Que é o que a gente mostrou aqui, ó. Tá? Então, uma forma dessa expressão aqui de baixo ainda ser igual a essa aqui de cima, seria ter a função A1 das configurações igual à função D1. Se eu tivesse essa igualdade respeitada aqui, ó, eu poderia falar, né, que essa relação entre o módulo da força, né, na direção de atuação e o módulo da velocidade, né, produzem a mesma razão que o módulo da força na direção x sobre a própria velocidade na direção x. Okay? Então, a gente conseguiria respeitar aqui todas as proporções que a gente mostrou aqui no movimento do corpo. Tá? Bom, então, seria possível aqui a gente descrever as forças de restrição em cada uma das direções, que é o que a gente se propôs a fazer aqui no início. A gente ia ter que pegar e descrever, vou escrever de novo. Para completar aqui o movimento, a gente ia ter que descrever forças de restrição para caracterizar a atuação nas direções que nós não temos atuadores, certo?
Então, um possível formato dessas forças de restrição seriam essas funções A1 e A2 que a gente fez, vezes a força na direção de atuação. Tá? Então, essa é uma primeira consideração aqui. A gente ia descrever as forças de restrição através dessas duas funções A1 e A2, que multiplicariam aqui essas forças desenvolvidas pelos atuadores presentes. Tá? Então, a gente multiplicar esses dois aqui, a gente já tem uma forma de estruturar aqui as forças de restrição. Tá? Que foi o que a gente fez aqui. Ó. Isso aqui virou a força de atuação, né, na direção X, isso aqui virou a força de atuação na direção Y. Tá? E da mesma forma, a gente tem aqui uma relação entre essas funções e as velocidades das configurações. Né? A gente mostrou aqui, ó, D1 e D2, aqui, que podem, né, como a gente mostrou aqui, ser iguais a A1 e ao A2, que atuam aqui sobre as forças. Tá? Então você poderia também. Desculpa, preciso mudar esse leitor é comum. Mesma coisa, só que para respeitar aí as dimensões das matrizes, aqui por cima é pouco. Tá? Então aqui, ó, o que eu fiz? Bom, eu escrevi a estrutura, né, uma possível estrutura para essas forças de restrição, né,
descrevendo aqui a parcela da força efetiva do atuador, que atua na direção X, né, que vai ser lambda X sobre cosseno de θ, né, e a parcela da força efetiva que está na direção Y, né, que é lambda Y, cuja relação lambda Y sobre seno de θ é igual a lambda X sobre cosseno de θ. Então, essa expressão, essa igualdade aqui, ela é alcançada quando a gente consegue determinar duas funções, A1 e A2, que atuam sobre a força efetiva única nas duas direções, né, e produzem aqui essas duas relações que a gente escreveu, lambda x sobre cosseno de θ igual a lambda y sobre seno de θ. Tá? Então eu escrevi aqui, moçada, essa expressão aqui. Ó. Você vai precisar, né, no caso desse exemplo nosso, que essas forças de restrição apareçam nas direções x e y, nas direções θ e gama, elas já são atuadas, então você não tem restrição aqui, né? Força de restrição. Então a multiplicação das duas por esse vetor lambda aqui daria as forças de restrição que a gente usaria para descrever a dinâmica de movimento nas direções não atuadas, né? E ao mesmo tempo, né, existe uma relação entre as velocidades que usam dessas mesmas funções A1 e A2, que foi o que a gente deduziu aqui em cima. Tá? Então a relação entre as velocidades, aqui ó, na direção x e y, tá? Elas são dadas por essas duas funções que a gente chamou de D1 e D2, são as duas funções das configurações que fazem com que essas restrições de velocidade sejam respeitadas, ou que essa igualdade seja respeitada, certo? Então, ter essa igualdade respeitada com D1 e D2, tá? Era a mesma coisa de reescrever essa expressão, pelo que nós deduzimos aqui em cima, com A1 e A2. Então, o A1 no lugar de D1 e o A2 no lugar de D2. Tá? E se você, então, subtrair isso aqui dessa penúltima equação, C1 vezes x ponto menos C2 vezes y ponto, o resultado ia dar zero. Tá? Só que ter essa expressão igual a zero é a mesma coisa que ter essa expressão aqui de baixo igual a zero, certo? Que é a mesma coisa que ter, já que essa expressão de baixo nasceu da expressão aqui de cima. A gente só achou uma correlação aqui entre x ponto e v, y ponto e o mesmo v. Tá? Então, a gente poderia também, já que a equação aqui de cima ela se anula, se a gente joga esse segundo lado da igualdade para lá, subtraindo, tá? Essa aqui de baixo também se anula se a gente passa esse termo para o primeiro lado da igualdade subtraindo. Certo? Só que o D1 e o D2 são igual a 1 e a 2. Então, né, você tem o quê? D1 igual a 1 vezes V, né, menos A2 vezes V igual a zero. Tá? Nessa função aqui, você também pode reescrever, né, o D1, o V aqui, ó, como sendo função das velocidades nas duas projeções, onde você teria A1 vezes x ponto menos A2 vezes y ponto igual a zero. Então, mesmo A1 e A2 aqui que a gente usou para caracterizar as forças de restrição que atuam nas direções x e y, apareceriam aqui nas restrições de velocidade, né? E aí a gente poderia escrever uma expressão desse tipo aqui, ó. Ou seja, nas direções não atuadas, né, você teria aqui esses coeficientes, essas funções A1 e A2. As outras duas direções, que é θ e gama, elas são atuadas, então você não tem aqui força de restrição. Isso vezes Q ponto vai dar zero. Tá? Essa proporcionalidade que a gente mapeou aqui entre forças e velocidades, tá, levam então a reescrita do modelo de Euler-Lagrange do jeito que a gente mostrou na aula passada. Né? E aí eu concluo o que eu estava querendo mostrar para vocês. Eu reescrevi o material da aula passada, no início dele.
Bom, então, aqui, pessoal, eu sintetizei essa análise, né, qual foi o objetivo, né, dessa análise que a gente fez aqui? Tentar caracterizar uma estrutura para as forças de restrição. Então, a gente primeiro apresentou o contexto físico onde elas aparecem, né? Toda a questão da subatuação, como que atuadores no movimento vão influenciar na dinâmica em outros movimentos, né? E aí a gente passou a buscar uma forma de incorporar no modelo que a gente já tinha essas equações, ou essa modelagem física, né? E aí essa análise que a gente fez, onde a gente relacionou as forças efetivas na direção dos atuadores com as velocidades das configurações, foi para ajudar na incorporação das forças de restrição no nosso modelo. Tá certo? Aí que a gente buscou essas relações de proporcionalidade entre, né, a força efetiva e a velocidade que ela própria cria. Força efetiva não, a força, né, na orientação aqui do atuador, né, na direção que o atuador atua, com a velocidade que ele mesmo produz. E aí a gente desenvolveu a relação entre as componentes dessa força na direção das configurações, né, lambda x e lambda y, com as componentes das velocidades nas velocidades das configurações, que é dx e y. Tá? E a gente viu que é possível usar, né, funções, as mesmas funções A1 e A2, então a gente viu aqui que é possível usar as mesmas funções A1 e A2 das configurações para correlacionar a projeção da velocidade na direção de atuação com as velocidades das configurações, tanto quanto a componente das forças de restrição na direção das forças das configurações. São as mesmas funções das configurações, A1 e A2. E aí eu estou replicando elas aqui, certo? Essas duas componentes da força, essas duas funções que relacionam essas proporções foram incorporadas numa matriz A, de A aqui. Aqui tem o A1 e o A2. E aí, a modelagem de Euler-Lagrange sobre essa nova estrutura, ela passa, né, por se encontrar essa função A no início do modelo, tá? E geralmente você vai conseguir achar essa função A através das restrições de velocidade do sistema. Então aqui, por exemplo, no modelo que a gente fez, o que seria aqui o A1 e o A2 que a gente achou? Certo? Nesse modelo nosso, o A1 de aqui seria 1 sobre cosseno de θ. Tá? E o A2 de aqui seria 1 sobre seno de θ. Se a gente começa, a gente quer incorporar essas restrições aqui no modelo, tá? A gente começa ali pelas restrições de velocidade. Vocês têm alguma equação que restringe a velocidade de uma configuração à velocidade da outra. Oi? Não, passada, a gente passa menos 1 sobre 100, certo? A equação tem que dar zero. X ponto cosseno sobre cosseno menos y ponto sobre porque ao final, aqui, ó, essa equação vai ter que dar zero. Já que esse termo é igual a esse, a subtração dos dois vai dar zero. Certo? Obrigado. Então, o início do modelo, então, pessoal, não é nem o início. Você começa fazendo o modelo, incorporando só as restrições holonômicas. Então, é o mesmo processo que vocês fizeram na prova, no trabalho, né? Então, você inicialmente modela sem contemplar as restrições não holonômicas.
A única coisa que é contemplado desde o início são as restrições holonômicas. Então, no caso aqui, por exemplo, esse modelo que a gente fez na aula tem 4 configurações. Então, você já está embutindo a informação de que você não vai trabalhar com 2 restrições holonômicas, que são os outros 2 possíveis graus de liberdade. Então, nós não estamos contando com o carro capotando, não tem rolamento, tá? E não tem arfagem. O bico do carro não sobe e não desce, porque nós consideramos que o movimento é no plano. Tá? Isso já é incorporado no início do modelo. Aí você desenvolve a modelagem toda. Tá? Você vai chegar ao final com isso aqui, ó. Pronto. As restrições não holonômicas vêm depois. Aí, com o modelo pronto, você tem como, inicialmente, levantar a matriz A primeiro, tá? Observando-se as restrições de velocidades das configurações. Tá? Então, esse é o primeiro passo aqui. Aí você vai ver funções que se multiplicam as velocidades das configurações, fazendo com que a subtração entre elas dê zero. Isso que eu estou falando é descrito aqui, nessa linha do modelo. Ou seja, uma função das velocidades, né, onde você vai fazer com que essas funções multiplicadas pelas velocidades, né, e o resultado entre essas multiplicações somados entre si dê zero. Correlações entre as velocidades das configurações vão dar zero aqui, porque isso é uma multiplicação matricial. Então, alguma coisa vezes que é 1 ponto, mais alguma outra coisa vezes que é 2 pontos, vai ter que dar zero. Tá? Então, essa equação tem a tradução matemática disso que eu estou falando, ou seja, de relações entre as velocidades que são nulas. E aí você descobre quais funções são essas. Tá? A1 e A2, aqui no nosso exemplo. E aí a gente vai pegar, conhecida A1 e A2, a gente conhece a matriz A. Com A1 e A2 conhecido, a gente vai conhecer essa matriz A. E aí a gente conhece o A transposto. Aí só resta calcular aqui essas forças comuns às configurações, que são chamadas de multiplicadores de Lagrange. Se vocês observarem o material da aula passada, né, a gente fez aqui um desenvolvimento algébrico, usando a álgebra matricial, para chegar neles. Tá vendo? Um lambda ao final, tá? Que seria o produto final para a gente ter um modelo completo em cenários de subatuação. Ok? Aí semana passada eu tinha mostrado a estrutura, mostrei como é que a gente chegava no lambda. Só que eu não tinha mostrado ainda o porquê da mesma matriz A que aparece aqui, ela já é transposto, são os mesmos termos, aparecerem aqui nas restrições de velocidade. Eu estava querendo trabalhar isso mais nessa aula para deixar isso mais claro. Certo? Bom, vocês têm alguma dúvida nesse pedaço? Não, essa matriz A ela não dá de acordo com o sistema. De acordo com o sistema. E ela também muda no tempo, as configurações vão mudando. Então, aqui, por exemplo, nesse carro, quando a pessoa guinar o veículo, ela vai mexer nesse ângulo θ. Então o carro vai para um lado para o outro. Né? E aí essa matriz vai mudando o tempo inteiro. Tá? No contexto, por exemplo, que o carrinho estiver totalmente paralelo ao eixo X, tá? Você vai ter aqui até uma singularidade, porque o θ vai ser zero. Aí já nem dá para usar isso aqui, certo? É como se ele tivesse totalmente atuado em X. Tá? Mesma coisa se ele tiver a 90 graus. Porém, entre os dois, isso muda o tempo inteiro, para cada ângulo de guinagem que você aplica. Tá? Aí a gente fez uma consideração, considerando as posições, as projeções de X e Y da lambda, e depois a gente decompôs lá as forças, né? Certo. X e Y. Uhum. E aí no modelo todo a gente viu que isso aí seria zero lá na matriz A. A matriz multiplicada pela velocidade seria A, zero, né? A matriz A. Isso. Nesse caso aí, a gente viu que está relacionado com a velocidade tangencial, né? A velocidade do carro. Certo.
vai ter contexto que isso aí vai estar com velocidade regular e mesmo assim isso aí vai ser zero? Ou não? Ou seria só esse zero? Ou sempre vai ter uma matriz A que vai zerar isso aí? Marcelo, em contextos onde há subatuação, você tem mais configurações do que atuadores movendo o corpo. Ok. Então, havendo subatuação, você sempre vai conseguir achar uma restrição de velocidade, né? Envolvendo velocidades nas direções das configurações. Dx aqui é o nosso x ponto. E Vy é o y ponto. Tá? Então, como as duas são produzidas por uma velocidade que está na direção da atuação, uma única velocidade, você não tem como dissociar uma da outra. Você vai conseguir achar uma função A1 e uma função A2 que faça com que essa expressão que envolve as duas velocidades vá a zero. Entendeu? E aí não só por causa do carro. Até mencionei aqui no caso do submarino, né, no mar, porque o carro está no plano. No submarino ele está ali no volume do oceano, né? Então o movimento seria XYZ. E o que acontece? A propulsão dele está na traseira. Esse aqui é o submarino, tá? A propulsão dele está aqui atrás, ó, girando a hélice lá para poder descer. E observa que você não tem, apesar de você ter lênis para poder fazer arfar e guinar, tá? Você não tem um propulsor dedicado para andar na direção X, na direção Y e na direção Z. Então, aqui no modelo de Euler-Lagrange não teria como caracterizar uma força de atuação dedicada para esses movimentos. Só que você precisa descrever esses movimentos para poder modelar esse corpo no espaço. Ele desloca em X, Y, Z. E aí o que aconteceria? Você conseguiria, a partir do ângulo de guinagem e de arfagem e da força do atuador, do propulsor, achar uma relação entre as velocidades x em y e em z também. Aí essa equação aqui teria uma outra parcela que é a função da própria velocidade z do centro máximo. Certo? Então não é só para esse caso aqui. Certo? Esse caso eu usei, porque você imagina explicar isso sem exemplo. Sem um exemplo físico, para você entender. Aí fica aquele negócio assim, eu jogado, né? Vou considerar que tem uma estrutura matricial assim, que acontece, não vou mexer na matriz assada, entendeu? Eu peguei um exemplo que é bem clássico, inclusive, na literatura, não só por ser clássico na literatura, ele é muito didático, lúdico, você consegue enxergar isso aqui. Tá? No caso de um braço, né, vou estudar prova lá no trabalho, ao fato, aquele movimento angular, a velocidade angular lá, acaba que você está fazendo um deslocamento em X, talvez seja de massa, e em Y. Seria basicamente isso também ou não? Não. Aquele sistema lá, ele não é subatuado, ele é totalmente atuado. Então, totalmente. O que acontece? Os corpos ali são sólidos, então a geometria não muda, tá? Então, se você sabe o ângulo que você rotacionou a segunda junta e o ângulo que você rotacionou a primeira, você sabe a posição do centro de massa de qualquer uma das duas juntas em qualquer instante. Então, só tem duas configurações e você tem dois motores atuando. Então ele não é subatuado, não existem forças de restrição não holonômicas ali. Entendeu? Bom, então eu queria trabalhar com vocês agora o último módulo desse curso, que são os atuadores. Certo? Também
projetar esses atuadores e trabalhar com eles, da pesquisa de uma vida. Certo? Então, eu queria passar um material que desse uma orientação geral sobre os principais atuadores dessas plantas. Tá? Você é bonito de ver, aqui vai chegando no fundo do silêncio, assim, as pessoas de uma terra, a polidez, a cordialidade. Então eu puxei a televisão para cá. Eu tenho essa página no WhatsApp, mandei um TNC para ela, assim, muito legal, eu não TNC, não TNC. Eu esqueço que eu estou falando com a moça. Cruzeiros.
Pessoal, inicialmente eu queria apresentar uma tabela com um comparativo das principais fontes de atuação que a gente tem para esse sistema de mecanismos. Tá? Então eu coloquei aqui as três principais fontes, né? Máquinas elétricas rotativas, né? Sistemas hidráulicos e pneumáticos e motores de combustão interna. Tá? E destaquei aqui sobre 5 parâmetros de qualidade, qual deles é o mais forte naquele parâmetro, coloquei o mais, qual que é o mais fraco, eu coloquei o menos, e qual que é o intermediário, eu coloquei o zero. Tá? Então, inicialmente aqui, se a gente for olhar a questão da eficiência, tá? Dentre as 3 bases de atuação que a gente tem, a mais eficiente é a máquina elétrica rotativa. Tá? Então, se a gente quiser movimentar corpos no espaço a partir de máquinas elétricas, né, que vão ser atuadas por conversores de energia, para a gente poder ter controle sobre a nossa atuação, a gente vai ter máquinas aí com eficiências típicas de 80% a 90%, próximo do ponto nominal, e conversores com aproximadamente 96% a 98% de eficiência também. Tá? Então, tem uma eficiência combinada aqui altíssima de motor mais conversor. Tá? O sistema hidráulico pneumático você vai conseguir incluir 60% a 70% de eficiência, tá? Onde você vai produzir movimento por atuação em juntas prismáticas. Né? Eu vou mostrar, inclusive, a estrutura do sistema hidráulico desse na próxima aula, tá? Como que ele produz movimento, as válvulas envolvidas, a questão do pistão, medição, etc. E o sistema menos eficiente de todos é o baseado a motor de combustão interna. Tá? E aí você vai ter o Living Resuming Corpus. Então, o encontro foi gravado. Só que não sei se ela será que ela queria no máximo aqui de um certo tamanho e Recife? Ela está gravando vários arquivos. Não sei. Ela pode ser vários arquivos. Porque tinha espaço, né, para 13 horas. Nós estamos conversando aqui, deve ter 2 horas, 1h30. Tá, pessoal? Então, o mais eficiente disparado é a máquina elétrica rotativa. Certo? Só que ela tem uma relação potência-peso horrorosa. Certo? As máquinas elétricas, pelo uso de material ferromagnético que a gente aplica para nos ajudar a intensificar o ímã criado pela corrente elétrica, tá? Elas são muito pesadas.
Tá? E sistemas hidráulicos e pneumáticos já são muito bons nisso. Você consegue muita potência por quilo de sistema. Tá? Não é à toa que você vai ver esqueletos de aplicações militares, onde a pessoa veste uma armadura e multiplica a força dela. Tá? Boa parte desses esqueletos são pautados em sistemas hidráulicos. Tá? Em algum ponto você vai ter um motor pressurizando um fluido, e esse fluido é aplicado a todas as configurações, a todas as juntas de movimento. Então, quando você quer movimento em uma determinada parte, uma válvula abre e libera a aplicação daquele fluido no pistão. E isso faz mover uma parte do corpo. Tá? Então, naquele caso ali, como ser humano, né, por vezes, vai ter que carregar uma mochila, quer dizer que você fez um exoesqueleto de membros superiores. Então, o ser humano vai ter que carregar uma mochila, e essa mochila multiplica só a força dos seus braços. Então, a perna da pessoa vai ter que transportar ela, pessoa e a mochila. Então, vale a pena que seja leve. E aí, nesse tipo de abordagem, né, o que mais se usa são sistemas hidráulicos e pneumáticos. Você consegue muita potência com pouco peso. Tá? Em termos de densidade de energia da fonte primária, né? Quantos joules de energia você tem para cada quilograma da fonte primária? Aí, disparado, a melhor opção é o motor a combustão interna. Tá? Porque combustíveis fósseis, né? Você observa no veículo, você tem um tanque de 70 litros, né, de gasolina, 60 litros de gasolina. Você roda com aquilo 800 km, 700 km, morro acima, morro abaixo, tracionando 1.100, 1.200 kg. Tá? Você não consegue toda essa densidade de energia em baterias, por exemplo, para embarcar no sistema tracionado da máquina elétrica. Tá? E sistemas hidráulicos e pneumáticos, você vai ter que ter um motor elétrico acionando a bomba. Então também vai ter o mesmo problema de densidade de energia que uma máquina elétrica tem. Certo? Então, quando o gargalo do seu sistema de tração for a quantidade de energia embarcada na fonte primária, é indiscutível que a máquina, a combustão interna, é a mais bem ranqueada. Tá? Quanto à qualidade do controle, né? Você conseguir bom desempenho dinâmico e erro nulo em regime permanente. Tá? O que também pode ser descrito, né, pelos 3 parâmetros que a gente usou para construir as áreas de controle aqui: rastreamento de trajetória, rejeição de carga e robustez. Tá? Pior qualidade de controle que você tem disparada é a máquina de combustão interna. Certo? Para começar, você não consegue frenar essa máquina de maneira controlada. Né? Você tem que pegar, você até frena, né? Mas só que ou você tem que vir com um agente externo, tipo uma sapato de freio, ou ela vai frenar conforme a natureza construtiva dela atue. Tá? Ou seja, um carro descendo um morro, você tem um pistão dentro do cilindro comprimindo o ar. Então, se você parar de injetar gasolina ali dentro, para não ter energia cedida ao pistão pela gasolina, ele vai ser frenado pelo ar ali dentro. Mas o torque de frenagem que der, deu. Você não tem controle sobre ele. Certo? Então, disparado, a pior qualidade de controle que você tem é na máquina de combustão interna. Melhor qualidade de controle que você tem são os acionamentos pautados à máquina elétrica. Tá? Então, a gente vê um contexto, por exemplo, interface com o ser humano. Você tem um exoesqueleto, igual a gente comentou, que vai trabalhar parado, ou o trabalho seu, por exemplo, o material que vocês trabalharam na prova. Tá? Então, você tem um range de deslocamento pequeno. Você pode usar um cabo de energia elétrica. Tá? Você tem interface com o ser humano, você precisa vestir o negócio e carregar o peso da estrutura com a sua perna. Tá? No caso ali da volta suas, já tem um veículo que suporta o manipulador. Tá?
Isso aqui é qualidade de controle. Então é indiscutível que o uso de acionamento elétrico é a melhor opção. Tá? Acionamento elétrico, vocês vão pegar aí os manuais de inversores de prateleira da ABEC, tá? Com motores de indução de prateleira, né? Que são boas soluções para se ter qualidade de controle, mas ainda assim não são os melhores. Os melhores são máquinas síncronas na imã permanente com inversor dedicado a ela. Tá? Nós chamamos de servoacionamentos. Tá? Esse nome comercial é muito comum, mas ele não é correto em termos estritos. Porque na engenharia, quando a gente fala de servoacionamento, a gente está falando de estruturas de atuação e controle para corpos no espaço. Então, a gente está falando conjuntamente de malhas de controle dedicadas, né, à regulação de trajetória e os atuadores que você vai aplicar para isso. Isso é um servoacionamento. Pode ser corrente contínua, a máquina de indução ou a máquina síncrona. Tá? Só que no mercado, se eu for falar em setores de compras ou em revendas dessas soluções, se você falar um servo drive, um servoacionamento, o pessoal vai entender que é um inversor dedicado à máquina síncrona. Igual você falar inversor de frequência para comprar. Um inversor, a rigor, é só a fonte inversora que está na interface com o motor, ou entre o motor e o barramento CC. Mas na hora que você vai comprar, além dessa estrutura que eu falei, o verificador também está dentro. O vendedor ele deixa que o ponto é o inversor. Tá? Então, aqui então, sobre essa, né, nomenclatura que a gente está comentando, a melhor qualidade de controle que você tem para servoacionamentos é aquela baseada na máquina elétrica rotativa. Né? Até comentei com vocês com motor de prateleira e inversor de prateleira, você vai conseguir regulação de velocidade com mais do que 1% de precisão. Certo? E nos acionamentos baseados na máquina síncrona, isso ainda é melhor. Um outro ponto também destacado aqui, que é importante se colocar na análise, é a questão do meio ambiente que vai acontecer com o local onde você está usando esses equipamentos. Tá? Então, na minha interpretação, eu sou dono da verdade, na minha leitura, a máquina de combustão e os sistemas hidráulicos, os pneumáticos até que não. O pneumático vai dar muito barulho, mas os hidráulicos, em especial, sempre tem vazamento de óleo. Difícil de segurar, certo? O comum você vê máquinas baseadas em estacionamento hidráulico, toda suja de óleo no local onde ela é instalada. Então é um sistema que te demanda muita manutenção, né, para você estancar esses vazamentos, tá? E a instalação deles demanda também caixa de contenção de óleo. Tá? Se você deixar vazar e algum órgão ambiental ver, né, a multa é pesada, porque isso entra no sol. Tá? E tem que ser pesado mesmo, porque ele vai contaminar a água que alguém, a jusante, vai precisar beber. Tá? Então isso aqui é ruim para os sistemas hidráulicos. Sistemas baseados a motor de combustão interna. Tá? Tem questão de poluição mesmo. Poluição por gases e poluição sonora. Faz muito barulho. Tá? Você tem acionamentos baseados aqui, a motor de combustão interna, a barulhada é enorme. Difícil conviver com eles, não ter reclamação de vizinhos, tá, da instalação. Né? Do ponto de vista de custo, né? Para implementar esse projeto, por exemplo, teria alguma coisa? Entende? Seria mais. Nossa,
especialmente em correntes mais elevadas, tá? Esse acionamento baseado na máquina elétrica fica caro, porque o conversor de energia tem muita tecnologia embarcada, certo? Então esse aqui, em algumas, especialmente em correntes mais altas, ele é o mais caro, tá? O sistema hidráulico é o segundo, e o sistema a combustão interna provavelmente mais barato. Você vê quando você fala que você está na qualidade, né? É o que mais tem, mais esse segundo. Viola, não é barato. Segue essa mesma. Esse é a quinta lei de Newton, né? De Marx, desculpa. Newton tem 3 leis, a quarta lei de Newton. É assim mesmo. Então, eu queria mostrar esse quadro, né, comparativo, para ajudar na escolha, né, de qual forma a gente vai usar para atuar nesses sistemas. Tá? E cada projeto em particular vai te oferecer uma restrição. E aí, essa restrição, sendo a mais forte de todas, vai orientar qual tipo de acionamento você vai precisar. Né? Você precisa de um acionamento que demanda muita qualidade de controle fino. Tá? Então, tem equipes de terapia ocupacional e fisioterapia que têm pequenos robôs que trabalham partes do corpo que foram lesionadas. Está gritando em qualidade. Certo? Agora, tem aplicações onde você tem que manter o seu corpo, né, desconectado de uma fonte primária de potência. Tem que embarcar a fonte primária nele, para ele embora com ele. Ele está gritando com o motor da combustão interna. Certo? Tem aplicação que o ser humano tem que levar a própria estrutura de atuação do servomecanismo. Ele está gritando no sistema hidráulico. Então a gente vai conseguir diferenciar um do outro, né, pela restrição mais forte que a aplicação peça. Certo? Tem casos, né, por exemplo, você vai querer aplicar alguns relacionamentos desses em regiões que são densamente habitadas. Dá muito barulho se você botar motor a combustão interna. Você até pode não precisar de um controle muito fino. Tá? Você pode também ter a fonte primária de potência disponível ali para a hora que você quiser. Só que faz muito barulho. E aí excede o que a vizinhança pode tolerar por norma. E aí você tem que pagar com isolamento acústico. Nesse caso, por uma questão ambiental, vale a pena apostar na solução mais limpa ambientalmente. Tá? Então, enfim, tem uma questão de crítica. A gente tem que fazer uma crítica para ver qual é a melhor. Eu estou só passando a orientação do que escolher. Bom, eu vou então falar com vocês, né, com exceção ao motor de combustão interna, vou fazer aqui uma análise, tá, da estrutura dos acionamentos pautados aqui à máquina elétrica rotativa e ao sistema hidráulico pneumático. Qual é a estrutura de equipamentos e quais são as premissas de controle que são usadas para que cada um deles opere. Tá? Vou fazer só iniciar esse assunto, porque já foi bem denso e a gente vai acabar esse curso desse vídeo. Certo? Tem que comandar. O cara me ensina.